Eu tenho todos os motivos para não defender denominação nenhuma, livro nenhum, porque eu não sou adventista, eu não sou metodista, eu não sou batista, eu não congrego em igreja evangélica. Eu sou estudante da palavra de Deus. Então, irmãos, através desse vídeo eu não estou defendendo denominação nenhuma. Você tem todos os motivos para assistir o meu vídeo até o fim. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a última semana do profeta Daniel e nós vamos estudar através desses mapas mentais que eu fiz para a gente estudar junto. Eu passei uns 2-3 anos da minha vida estudando com os adventistas através do YouTube. Na congregação que eu ia, não tinha estudo. Eu não via falar de Daniel, eu não via falar das bestas, eu não via falar muito de Apocalipse. Então eu comecei a estudar aqueles vídeos do pastor Luiz Gonçalves. E comecei a gostar. E acompanhei por um bom tempo, então eu sei como eles entendem. Eu fiz esse vídeo mais pensando nos irmãos adventistas, então eu vou falar algumas coisas a partir de agora. Preste atenção no que eu estou falando, mas assista o vídeo até o final, porque antes da gente começar o estudo eu queria falar algumas coisas para vocês entenderem o motivo desse vídeo. Mas você que não é adventista pode estar estudando também e aprendendo como eles entendem, qual é a visão deles. Está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então Deus estaria visualizando somente o povo de Daniel e somente a cidade de Jerusalém, de baixo, não é? Teu povo e tua santa cidade. Para objetivo, finalidade. 1. Fazer cessar a transgressão. 2. Dar fim aos pecados. 3. Expiar a iniquidade. 4. Justiça eterna. Somente nesses 4 pontos já dá para mostrar a incoerência. Mas vamos continuar. 5. Selar a visão. 6. Selar a profecia. E 7. Ungir o Santo dos Santos. Você nunca vai ver um adventista explicando esse ponto aqui, ó. Selar a visão. As 70 semanas foram cumpridas no tempo de Estevão. Na morte de Estevão encerrou as 70 semanas e eles não vão explicar qual que é essa visão que tem que ser selada. Eles não vão explicar qual que é a profecia. Eles não vão explicar qual é o Santo dos Santos que é ungido. Eles nem ao menos vão explicar aonde que está a justiça eterna. Porque 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a Jerusalém de baixo, para que todos esses pontos fossem estabelecidos. Quando você medita no estabelecimento desses pontos, você vê o reino de Cristo estabelecido na terra. Cessada a transgressão, fim de pecados, expiada a iniquidade, justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, eu vejo um reino estabelecido. Olha para esse ponto aqui. Cristo morreu na metade da semana e ele fez cessar o sacrifício contínuo através do seu próprio sacrifício. E depois, na morte de Estevão, supostamente se encerrou a última semana, mas não tem um verso que prove que 3 anos e meio depois foi o apedrejamento de Estevão. E por que a gente não faz essa pergunta? A Bíblia tinha que dar essa informação. Mas não tem aonde encaixar o final da última semana? Então vamos encaixar na morte de Estevão. Ah não, tem uma explicação. Olha qual é a explicação. Estevão morreu, foi apedrejado, viu o Senhor em pé, à destra do trono. Aí deu aquele testemunho, as suas vestes foi para Saulo. E aí o que aconteceu? A partir dali, Paulo começou a pregar o evangelho para os gentios. Olha a explicação. Então a partir dali, acabou o tempo da graça sobre Israel como nação e o evangelho passa a ser pregado para os gentios. Essa é a explicação. Você fica contente com essa explicação? Essa explicação não me deixa contente. Não, mas não para por aí não. Vamos continuar. Quando Jesus veio, Jerusalém estava edificada e o templo estava de pé. Quando Jesus morreu, no ano 70, o que aconteceu? O templo foi destruído. Milhares de judeus foram mortos. Aonde que está a justiça eterna sobre o povo de Daniel? Aonde que está
a visão selada. Aliás, que visão é essa que tem que ser selada? Tá vendo que falta de conexão? Qual é a visão que tem que ser selada no final das 70 semanas? Estevão morreu. Qual é a visão que selou? Qual é a profecia que se cumpriu? Que santo dos santos é esse que foi ungido? Irmãos, será que vocês não vão nem na lei ver o que significa ungir o santo dos santos? O significado disso? Porque no livro da lei, o santo dos santos, tabernáculo terrestre, é ungido para oferecer sacrifício pelos pecados. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Não está apontando para a cidade de baixo? Não está apontando somente para judeu? Agora olha isso daqui. É sobre o povo de Daniel, né? 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Ok, Jesus morreu na metade da semana, fez cessar o sacrifício contínuo através do seu próprio sacrifício. E olha que coisa linda. Fez cessar a transgressão sobre o povo de Daniel. Fim de pecados. Expiou a iniquidade. Justiça eterna. Selou a visão, não sei que visão é essa que selou. A profecia, ungiu o santo dos santos. Justiça eterna. Está aqui. Se as 70 semanas são determinadas sobre o povo de Daniel e é somente judeu, então justiça eterna é somente para judeus. Olha aqui o que fala da expiação da iniquidade. Aonde se expiava a iniquidade? Aonde se expiava a iniquidade? Era na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava aqui, ó, no Santo dos Santos. Tá vendo? Então quer dizer que esse ponto está ligado com esse. E aqui a gente não pode se esquecer das 70, vou escrever aqui bem feio, semanas. Estou escrevendo com o mouse do computador, então vai ficar bem escroto. 70 semanas. Jesus não expiou a iniquidade, mas era somente sobre o povo judeu. Jesus não fez a expiação da iniquidade no madeiro? Não é para judeus e para gentios? Irmãos, quando se cumpre as 70 semanas, se estabelece aqueles 7 pontos. E quando se estabelece aqueles 7 pontos, a gente tem que ver um reino de Cristo, estabelecido na terra, visivelmente. 70 semanas estão determinadas para se estabelecer esses pontos. Agora, a gente quer ser participante da justiça eterna, mas foi determinada somente sobre o povo judeu. A gente quer ser participante da expiação da iniquidade que Jesus fez na cruz. Por um lado, os irmãos falam que as 70 semanas foi determinada somente sobre o povo judeu e já se cumpriu. Por outro lado, a gente quer ser participante dessas coisas, porque 70 semanas estão determinadas para se estabelecer esses pontos, mas esses pontos são estabelecidos por causa do sacrifício de Cristo. Acontece que Jesus ainda está trabalhando nesse ponto aqui. E os adventistas sabem disso. Jesus ainda está trabalhando na expiação da iniquidade. A Ellen White escreveu sobre isso. E, irmãos, falar que se cumpriu justiça eterna nesse mundo, isso é uma incoerência do tamanho do céu e da terra.